Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 15 de agosto, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana nessa escuta da Palavra de Deus, meditando diariamente as leituras que a Igreja nos oferece. E hoje, na Europa, sobretudo em Portugal e alguns outros países, é celebrada a Assunção de Nossa Senhora. No Brasil, foi transferida para o domingo por questões pastorais, mas hoje na Europa se celebra esse dia da Assunção, 15 de agosto. O qual nós iremos ver aqui no Brasil no domingo. Mas rezemos por esses países que hoje celebram esse dia importante, né, da presença dessa graça da Assunção de Nossa Senhora na liturgia da Igreja. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Deuteronômio. Moisés falou estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E o Senhor me disse, não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Senhor teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente conforme o Senhor te falou. O Senhor as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os reis amorreus, e a terra deles que ele reduziu a ruínas. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos. Não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então a Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que o Senhor jurara dar aos seus pais, e tu farás herdá-la. O próprio Senhor irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo, nem te apavores. Primeiro é uma leitura de encorajamento para cada um de nós, né? O Senhor que envia em missão e que vai dizer a cada um de nós, através de Moisés, de não termos medo. Tantas palavras fortes de esperança e de encorajamento. Mas antes disso, eu queria fazer uma leitura da experiência que Moisés fez, né? Moisés foi esse homem que recebeu a missão de conduzir o povo. Conduzir o povo na espera da chegada da terra prometida, de atravessar. E é interessante porque ele vai chegar numa idade que ele se dá conta, né, 120 anos, que ele não tem mais o vigor, não tem mais estrutura, talvez ele nem pensava se ele ia sobreviver. E o Senhor que vai dizer ele agora, não é você que vai atravessar, quem vai atravessar é Josué. Então ele poderia no coração ter uma grande revolta e dizer, meu Deus, eu caminhei esses anos todos com o povo, passei por tantas dificuldades, né? Moisés teve que superar tantas situações, teve que ter autoridade contra o povo, escutar a murmuração do povo, obedecer à voz do Senhor sem compreender e que não pôde chegar ao fim da sua missão. E o Senhor que vai dizer para ele, mas é a Josué que eu vou dar de continuar a missão. E o mais bonito que a gente vê em Moisés é a humildade dele de instruir o outro e encorajá-lo. E é interessante porque na própria palavra ele vai dizendo, ele vai encorajando Josué dizendo, sede fortes e corajosos, não tenhas medos e não fiqueis aterrorizado diante delas, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Então, além de ele não assumir mais o papel, ele ainda vai encorajar Josué e o seu povo com essas palavras. Ele diz, ele nunca te deixará, jamais te abandonará. E eu creio que essas palavras hoje devem ressoar no nosso coração, né? O Senhor vai à nossa frente. Não tenhamos medo, não fiquemos aterrorizados com as circunstâncias e as situações que nós vivemos. O Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Então, a palavra para nós hoje de consolo, de fé e de esperança. E ele termina a leitura de hoje dizendo, ser forte e corajoso. Essa palavra é para você hoje que está me escutando. Seja forte e corajoso. Corajosa, o Senhor hoje quer ir à sua frente e conduzir todo o teu dia, todos os teus passos, daquilo que você traz no coração. E ele diz, é o próprio Senhor que irá à tua frente. Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Então, quero que você termine esse dia com essa frase hoje, né? O Senhor jamais irá me abandonar. Eu não devo temer. Ao contrário, devo confiar no Senhor, porque Ele vai à minha frente e Ele está comigo. O salmo de hoje também é do livro do Deuteronômio. Eu vou proclamar o nome do Senhor, quanto a vós, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha e sua obra é perfeita.
Recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações. Pergunta ao teu pai, ele te contará. Interroga os anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. O único a conduzi-lo foi o Senhor. Nenhum Deus estrangeiro o acompanhou. Então, uma confirmação da primeira leitura, na verdade, é uma continuidade do Salmo de hoje, né? Dizendo que somos convidados a proclamar o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, sobra perfeito. O Senhor é aquele que vai à nossa frente e devemos engrandecer ao Senhor. Então, hoje é um convite de louvor, de gratidão, de ação de graças por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor realiza no meio de nós. Ele é a nossa rocha em que nós podemos nos apoiarmos todos os dias. Ele é esse Salvador, esse que conduz a nossa vida e que vai à nossa frente. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se torna pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que recebe uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixará ele as 99 nos montes e vai à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que as 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, o Senhor ilustra o evangelho de hoje com essa imagem da criança, do coração de criança, o coração pequeno. Eles vão se aproximar de Jesus e vão interrogá-lo como é o reino dos céus, e o Senhor é muito claro no evangelho de hoje. Ele traz uma criança para perto dele e vai dizer: aquele que não se converter e que não tornardes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. E essa criança não se trata da palavra criança infantil, infantilizada, mas o coração de criança é um coração abandonado, é um coração que é pobre, que é simples, que é desprendido. A criança, ela traz a pureza, a inocência no coração. E hoje o Senhor pede a cada um de nós essa mesma graça, desse coração de criança que é puro, que é simples, que é dócil, que é abandonado. A criança, ela volta rapidamente. A gente poderia aqui elencar tantas características do ser criança, que todos nós um dia já fomos, já passamos por essa etapa, mas que hoje o Senhor pede essa criança do nosso coração. A criança dos nossos gestos, da nossa forma de pensar. A criança, ela não julga, ela não calcula. E é isso que o Senhor vai dizer, nós devemos nos converter de tudo que em nós é adulto, arrogante, presunçoso, tudo que é julgamento, fechamento, falta de misericórdia, de compaixão, falta de abandono. E aí o Senhor vai exortando, Portanto, quem se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que recebe uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Então, ele vai ilustrar com essa figura da criança. E depois, ele vai mostrar o amor e a misericórdia do Senhor, que é único, é individual. Ele vai dar o exemplo das 99 ovelhas e uma que se perde. E o Senhor que deixa as 99 para trás daquela que se perde. E a gente poderia questionar, mas que matemática é essa? Vai deixar 99 e vai atrás de uma e vai perder as 99? Não, mas o Senhor foi à procura daquela que se perdeu, daquela que se distanciou. Ou seja, o Senhor tem um olhar pessoal e particular por cada um de nós. Cada ovelha, cada alma, cada pessoa é única e o processo é diferente. E também mostra que o Senhor vai atrás daquelas justamente que se afastam do rebanho, porque uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida. Então, se você hoje se encontra distante do Senhor, volta rapidamente, deixa-te pastorear pelo Senhor através de alguém na tua vida. Talvez para você seja a tua família, o teu pai, a tua mãe, que você se afastou. Talvez para nós na comunidade é a resistência que você tem com o seu pastor, com o seu servo, seu formador, seu responsável de serviço. Volta rapidamente para o corpo, para o rebanho, para entrar nessa proteção
de Deus e se deixar ser cuidado. E é isso que o Evangelho de hoje vem ensinar a cada um de nós. E hoje também, no ofício das leituras, a igreja traz um tema, Por suas chagas fomos curados, que é do tratado sobre a encarnação do Senhor, de Teodoreto de Ciro, bispo. Então, eu convido você ao longo do dia a ter a oportunidade de pesquisar essa leitura, de rezar, pedindo ao Senhor de sermos curados através das suas chagas, através, desse sacrifício de amor que o Senhor fez com cada um de nós. Então, que neste dia tenhamos uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.